Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos começando aquele que eu gostaria de chamar de um tabloide de pedagogia e de história, um programa para a gente estar discutindo sobre essas duas disciplinas. E, antes de mais nada, queria também convidá-los, aqueles que são interessados, a vir fazer, conhecer e vir fazer o curso de pedagogia e de história aqui na FIG Unimesp. Lembrando que o curso de história da FIG Unimesp é o único de toda a região metropolitana. Bom, hoje, para conversar comigo, eu tenho aqui a professora Yolanda Castro, que é professora de História, Filosofia, Geografia e Filosofia, formada em todas essas áreas de conhecimento e, além do mais, ela é coordenadora de uma escola municipal em São Paulo, que ela vai dizer exatamente qual é, e vai falar um pouco do seu trabalho. Yolanda, querida, eu gostaria de começar pedindo para que você contasse um pouco sobre essa sua trajetória, né, como professora de História, Geografia, Pedagogia, Filosofia, e até chegar, então, à direção da Escola Municipal em São Paulo, né, na Zona Leste, me parece. E eu queria que você me dissesse também quais foram os principais desafios e os aprendizados ao longo desse caminho. Boa tarde, Henry, tudo bom? Obrigado pelo convite. É muito gostoso estar aqui conversando com pessoas da minha cidade, né, Guarulhos. Eu trabalho em São Paulo, mas eu moro em Guarulhos. Eu fui criada em Guarulhos e tenho um carinho muito grande por minha cidade, onde eu fiz a minha primeira licenciatura, que foi em História. Eu concluí no ano 2000. Depois eu fiz Pedagogia. Então, eu dei um tempo de aula, eu lecionei História na rede pública por um tempo, e logo fiz a Pedagogia e fui aprovada no concurso público para diretora de escola na Prefeitura de Guarulhos. Então, minha primeira experiência gestora foi na Prefeitura de Guarulhos, né? Eu mal terminei o curso de Pedagogia, eu já assumi, muito nova, inclusive, um cargo gestor. Se eu não me engano, na época eu tinha 27, 28 anos, né? Uma função gestora é uma idade relativamente nova. Aí, durante a minha atuação gestora, eu fiquei cerca de 10 anos acumulando cargo, né, mais 12 anos acumulando cargo, ou seja, sendo diretora e sendo professora de História. E nesse período, nesse percurso, eu acabei decidindo que era melhor ficar só como diretora de escola, até por uma questão de realização profissional mesmo, porque eu tenho um perfil de que a direção não é aquela direção de gabinete, né? Aquela direção que vai à sala de aula, é aquela direção que participa da formação dos professores, é aquela direção que vai lá experimentar comida. Então, é um perfil que não nos deixa aquele vazio de ter saído da sala de aula, né? Muitas vezes acontece. Geografia, né, as disciplinas de geografia e filosofia entraram recentemente na minha formação pessoal. Eu fiz aí com uma idade mais madura, né, hoje eu estou com 47 anos, então, a partir dos meus 45 anos, muitas coisas mudaram na minha vida. Me aventurei aí na geografia, me aventurei aqui na filosofia, virei aprendiz de contrabaixo, e depois você vai entender o que tem a ver com a minha prática pedagógica, enfim. E eu vou voltar um pouquinho, né? Eu entrei na prefeitura de Guarulhos no ano de 2005, se eu não me engano, saí de lá em 2008 para ser diretora da rede estadual, onde fiquei por 10 anos. E depois da rede estadual, eu entrei na Prefeitura Municipal de São Paulo em 2018 como diretora, onde estou até agora. Então, eu sou diretora de escola da Prefeitura Municipal de São Paulo, na região conhecida como Extremo Leste, o bairro Itaim Paulista. É um bairro extremamente vulnerável, uma região com IDH dos mais baixos da cidade, se não o mais baixo, e com uma cobertura vegetal, assim,
muito baixa também. Isso está diretamente relacionado com a pobreza, com a vulnerabilidade da região. A nossa escola tem um compromisso muito forte com essa questão de arborizar a cidade, de dar a convivência com os espaços verdes na cidade, com a mata nativa, como um dos meios de melhorar a qualidade de vida ali na região. Inclusive, eu ia te perguntar isso, né? Porque você tem, assim, eu conheço você já há muitos anos e sei que você tem uma concepção humanista da educação, né? E uma prática. E aí eu queria que você, então, aproveitando para você falar um pouco dessa sua ação com a escola, queria que você me dissesse também como que essa sua concepção humanista de educação traduz na sua prática como diretora e na forma como a escola se relaciona com a comunidade, né? E aí, de maneira pensar também de que maneira a escola que você está promove essa integração da comunidade escolar, a incluir os alunos, moradores da região, não é? E aí pedir para você nos dar aí exemplos aí concretos de projetos ou iniciativas que vocês desenvolvem aí na escola. A nossa concepção humanista de educação nos leva a entender a escola como um espaço que não vai formar uma mercadoria, né, para a sociedade, não vai fornecer força de trabalho que não tenha consciência do que é ser humano em sua integralidade. Então, a nossa formação, ela se preocupa em fazer com que a criança, o adolescente que saia, que passe pela nossa escola, ele saia minimamente consciente de si, do seu papel e do seu poder de intervenção para mudar a sua realidade. Né? Uma escola que não cumpre esse papel, ela falha, né? Ela fracassou. Então, nesse sentido, a gente investe muito, né, em extrapolar o currículo formal. Então, a gente investe muito na questão das artes, né, nas interações, na questão... a gente ensina, a gente bate muito em cima de ensinar a conviver e aprender a conviver também, porque nós adultos, nesse processo de ensinar a conviver, a gente mais aprende. A gente trata essa questão da inclusão como algo inegociável, ele não tem nenhum condicionante, né? Porque uma formação humanista, ela pensa em todos, ela ensina a conviver com todos e ela ensina a lutar pelo direito de todos, né? Então, não tem nenhum condicionante que nos diga, eu posso atender este estudante e aquele não. A gente pode atender todos e todos eles vão ter acesso a essa formação que a gente propõe. A questão da arte, ela vem muito forte, né? A gente incentiva as interações com a música, hoje com essas novas tecnologias da comunicação. A nossa escola tem um estúdio profissional, né, de gravação. Temos instrumentos, temos mesa de som, a gente consegue gravar um podcast em nossa escola e saem podcasts maravilhosos com crianças que você, se não pensasse nessa formação integral, você diria que elas não teriam condições de fazer. A gente pega a criança de primeiro aninho, lá os seus 6, 7 anos, e faz com que... faz não, elas fazem, a gente apoia, a gente dá o suporte para que elas gravem os seus podcasts dentro dos temas que dialogam com o nosso PPP, né? A nossa escola tem uma banda formada por professores da unidade, essa banda, ela potencializa os momentos de formação, e por falar em formação, é uma escola que se coloca o tempo todo refletindo sobre a sua prática, buscando parcerias com formadores externos, companheiros que acreditam na nossa prática. Você mesmo já acabou colaborando com a gente num momento de formação. Enfim, a princípio é isso. Não sei. Você falou um termo técnico aí que é muito importante para nós, né?
que é o PPP. E nós temos já alunas da pedagogia que já estão estudando, né, o PPP, e eu queria que você explicasse para aqueles que estão estudando ou vão estudar a licenciatura do que se trata, qual é a definição e qual é a importância dele na prática. Ai, desculpa, né? A falha de falar sigla sem contextualizar o que ela é. PPP é o Projeto Político Pedagógico, né? Aquele documento que é construído coletivamente, né? É uma carta, um documento de intenções onde aquele coletivo quer chegar. Que tipo de formação aquele espaço quer oferecer? E para isso ele tem que estabelecer de forma muito clara, né, sair daquele texto técnico difícil de entender, ele tem que ser escrito de uma forma muito clara, comunicando os seus compromissos, os seus valores. Então, na nossa escola, o nosso PPP, ele centrou força em cima de 10 compromissos principais, os quais versam aí sobre o que eu já disse, a arte, a questão... Depois eu queria até falar um pouquinho sobre a questão ambiental, porque a gente não trata ela na superfície, não, sabe? Do modismo verde aí, não é essa questão que a gente aborda na escola, não. Então, a gente passa pelos eixos da arte, da inclusão sem condicionantes, né? E da questão ambiental. Tá? Isso é muito forte na nossa escola. E aí eu vou emendar já. Se você ler o nosso documento, o nosso PPP, porque, gente, vocês que estão estudando, vocês vão chegar numa escola, a primeira coisa que vocês têm que pedir para a equipe gestora é o PPP. E se você não se enxergar nesse PPP, que você atue dentro da escola para que esse documento também te contemple. Também contemple os seus anseios. Você tem que participar das discussões, das construções, enfim. Ele não pode ser um documento alheio à sua prática. Ele é o norte, é aquilo que você vai perseguir, não que ele seja definitivo. Ele está sempre em construção, mas não dá para você perseguir algo com o qual você não se identifica. E isso eu tenho muito orgulho, viu, Henry? A gente tem um PPP na escola que as pessoas se identificam com ele e elas falam na ponta da língua para você o que tem no nosso PPP. Ele não é um documento de gaveta ou de pasta, ele é um documento vivo, né? Então, como eu estava dizendo, o PPP, ele dá a identidade da escola, ele é o cartão de visita da escola, mas é um cartão de visita que diz, venha, que você tem também ter a cara nesse documento, tá? Não, bacana. Não, aí é importante porque, assim, pensar, né? Como você envolve as pessoas para a produção do projeto político-pedagógico, é claro que ele está afinado com o lugar em que você está, ele tem que dialogar com a comunidade, né? E aí eu estava imaginando o seguinte, né? Porque a Zona Leste de São Paulo, e você está falando que é no extremo leste, né? No Itaim, talvez o pior IDH, não sei se Marcilac não seja o primeiro, mas aí talvez o primeiro ou o segundo, enfim, né? De certo, algo já bastante complicado. Mas a Zona Leste, de um modo mais amplo, é uma região que é periférica, né? E, claro, com desafios socioeconômicos, e que são significativos para caramba, né? Muito significativos. Então, aí eu queria te perguntar quais são os principais desafios que a escola, né, enfrenta nesse contexto e como vocês trabalham para superá-los. Certo. Trabalhar numa periferia, trabalhar com os nossos, né? Primeiro nos convida a entender quem nós somos também, né? Porque a gente, enquanto educador, não pode se achar diferente daquele que a gente está educando. Nós somos do mesmo grupo social, né? Nós somos trabalhadores, trabalhadoras, e eles são filhos de trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente precisa ter essa identidade, a gente precisa se sentir como iguais. Aí eu acho que o diálogo já fica muito mais fácil e a parceria ela já se torna mais natural, né? Não fica algo utópico, né? A gente também
tem que ter um diálogo de que a gente está ali para facilitar, né, desenvolver ferramentas junto com eles de leitura da realidade, e a partir dessa leitura a gente ter propostas de ações para transformar essa realidade. A Prefeitura de São Paulo, ela fornece uma ferramenta muito interessante que chama TCA, né? Trabalho de conclusão do ciclo autoral, que seria o 7º, 8º e o 9º ano. Esse trabalho é realmente isso que eu acabei de dizer, identificar os problemas, os pontos de vulnerabilidade daquela comunidade local, e através de pesquisa, de ciência, né, porque a escola é o lugar de promoção de ciência, a gente não está ali para brincadeira, a gente não está ali para achismo, a gente está despertando o senso científico, pesquisador do nosso estudante, de nós mesmos, enquanto educadores. Então, através desse método científico, a gente pensa em proposições para mudar a realidade local, né? Então, os trabalhos de TCA da Prefeitura de São Paulo, eles trazem, assim, propostas incríveis vindo dos nossos educandos, né? Dos nossos estudantes. Lá na escola, o foco é muito em cima da questão ambiental, então você vai ver o trabalho, assim, identificando quais são as áreas degradadas, quais são os córregos que estão sendo saturados e a causa da enchente, enfim, eu poderia aqui ficar falando horas disso, mas um dos meios de fazer essa parceria com a comunidade é através do TCA. Ele envolve os estudantes e suas famílias para identificar esses pontos de vulnerabilidade que precisam ser superados, né, através da ciência, da pesquisa e da ação. Outro ponto, pelo menos na nossa escola, é que a gente tem um apreço e um respeito muito grande pelos movimentos sociais da região. A gente tem uma parceria muito forte com o movimento de combate às enchentes, né? Até por nossa pegada ambiental, e também temos parcerias com igreja, com centros culturais, então isso acaba fazendo com que a comunidade se enxergue parte da escola e que o muro não é o que nos separa, tá bom? Não, sim, e eu ia até emendar isso que você está falando, assim, eu queria que você me trouxesse para a gente ter uma construção até um pouco mais concreta disso, quer dizer, só um caso, um momento em que você considera, pô, tivemos um baita de um êxito, tivemos um sucesso aqui, seja lá com um aluno em particular, seja com a própria comunidade, como é que se deu isso, né? Assim, desse processo resultante da educação e a diferença que ela faz na vida do aluno, Sim. da comunidade e tal. Só um exemplo? Você pode dar 10. Eu estou te pedindo. Eu tenho uma história da dona Sebastiana. Antes de ser diretora, eu fui professora da dona Sebastiana. A dona Sebastiana estudou na EJA, para quem não sabe, a EJA é a Educação de Jovens e Adultos, né? Então, quando ela foi a minha estudante, ela tinha mais de 50 anos, ela já era avó, e ela entrou se eu não me engano, ela entrou no ensino técnico e depois se formou em paisagismo. Então, uma senhora que era semi-analfabeta, né, através da educação, transformou a sua vida. Eu tenho o caso de um menino lá que virou um atleta de reconhecimento mundial no basquete, o Emanuel, né? Ele era da nossa comunidade, tinha lá suas vulnerabilidades, e através do esporte, né, aquele olhar que a gente tem para ver as potencialidades de cada um, né? Ele conquistou o mundo aí, né? Hoje ele está no Brasil, mas ele teve uma boa experiência no mundo. Eu tenho estudantes, muitos, tá? Que estão aí ocupando cargos públicos, estão aí com a vida, de certa forma, bem definida, superaram as expectativas da sua região, né? Romperam com essas expectativas através de acreditar na escola. Esse mês de janeiro, nós soubemos que nós encaminhamos para as ETECs 39 estudantes em primeira chamada. Eu tenho
Eu tenho 120 estudantes de 9º ano. Desses 120, eu acredito que 70 tenham se inscrito. Aprovar 40 em primeira chamada é dizer que a escola pública é motivo de orgulho para todos nós, né? E fora isso, a gente tem colegas que se formam ali e voltam para ser professores, enfim, né? A gente enxerga que eles precisam conquistar os espaços. A gente desenvolveu um projeto excelente o ano passado, que a gente não deu o nome de vestibulinho, Henry. A gente deu o nome de Caminhos para o Ensino Médio. Então, eu não discuti ali só o preparatório. Eu discuti o que é a vida no ensino médio, eu discuti o que é o movimento estudantil no ensino médio, a gente discutia as possibilidades de acesso na cidade, porque a periferia, é bom que ela não conheça o centro, né? Ela não conheça os espaços, os equipamentos. Então, a gente fez questão de mostrar. Esse ano, o meu coordenador pedagógico quer levar a molecada para passear de metrô e ônibus pelo centro da cidade. Porque é um abismo que você não tem noção. Apesar de estar na mesma cidade, o centro de São Paulo está fora de realidade para as nossas crianças e jovens, tá? Então é isso. Não, maravilha. E agora sim, pensando mais assim, fazendo mais reflexões assim, e sobre até perspectivas, né? Como é que você avalia essa relação entre a escola, a família, não é? A família dos alunos, e quais estratégias que você ou que a escola, né, utiliza para fortalecer essa parceria e garantir aí o apoio dos pais nos processos de aprendizagem dos filhos? Certo. Na verdade, eu vou jogar um baldezinho de água fria nisso. A gente não pode ir com a expectativa de que aquele pai e aquela mãe que nem sempre passou por um processo de formação adequado, ele passou por exclusões, ele vive violências, ele vive vulnerabilidades, ele enfrenta carências, né? Então, em que momento eu enquanto educadora, posso acreditar que é obrigação ou que na agenda dele há algum tempo para a escola, né? Isso também envolve muita questão de autoestima. Muitos deles acreditam que nem é da alçada deles, né? Mas a gente insiste justamente nesse diálogo de que eles devem ocupar os espaços. Então, para fortalecer essa parceria, a gente abre a escola para mostrar como a gente dá aula, né, em momentos de reuniões coletivas, principalmente as que são de finais de semana, a gente não traz a comunidade apenas para a festa, a gente traz para discutir o currículo, a gente mostra o que a gente fez, o que está fazendo, a gente mostra o resultado dos projetos. A Prefeitura de São Paulo tem um negócio muito importante, muito bacana nisso também, que é o projeto Mais Educação, que são os projetos que ocorrem no entre turnos, entre um turno e outro, né? Fora do horário regular de estudo do estudante. Esses projetos são maravilhosos, você tem xadrez, você tem uma imprensa jovem, você está formando pequenos repórteres investigativos, pequenos jornalistas. A imprensa jovem é uma coisa de outro mundo, é maravilhoso. Você tem a Academia Estudantil de Letras, de Literatura na Prefeitura de São Paulo. A nossa o patrono é o Ailton Krenak, né? Você vê que bacana. Você tem os projetos de quadra, os projetos esportivos, você tem esse que eu acabei de citar para você, que é o Caminhos para o Ensino Médio, tem projeto de robótica, tem projeto de fortalecimento das aprendizagens. Então, quando você abre para a comunidade o que você está fazendo com o filho, ele se sente parte, né? Ele entende que a escola tem um propósito, né? Tem um propósito de ofertar horizontes para aquela família, não só para o estudante. Então, eu ia justamente dar uma encaminhada por aí, porque assim, eu conheço a tua qualidade, conheço a tua escola e, enfim, né, de alguma forma, mais perto ou mais de longe, a gente sabe o quanto você faz pela educação, fez e faz pela educação. Então, nesse sentido, não há o que discutir. E aí eu queria que você passasse para a gente
quais seriam, para você, os principais desafios da educação no Brasil? Claro que você tem uma visão micro de São Paulo, mas São Paulo também é bem diverso, né, do que é o restante do país, né? Mas assim, o que você pensa de Brasil contemporâneo em termos assim, o que deveria acontecer, né? Quais seriam esses desafios e o que precisa? O que você acha? Né? É bem achismo mesmo. Estamos aqui num papo, né? Então é isso, né? O que você acha que precisa ser feito para garantir que todos os alunos tenham acesso a um ensino de qualidade, como é o que você oferta na sua escola, não é? E que a escola cumpra, então, o seu papel de promover, como você começou dizendo, né? A inclusão, a igualdade de oportunidades e coisa e tal. Sim. Olha, o educador, né, seja ele o professor, o gestor, o trabalhador do apoio, ele é, sobretudo, um guerreiro, né, um ponto de resistência frente a tantos ataques e desmontes que a escola pública sofre, seja por governos, seja pelo senso comum, que a escola vem sofrendo muitos ataques aí nos últimos anos, como um espaço que doutrina as pessoas, que promove ideologias perigosas, enfim, que o professor não é um trabalhador sério. Então, eu penso que, primeiro, a gente precisa lutar pela boa imagem da escola pública. A gente não pode desistir disso. É o tempo todo, vem um ataque, você devolve com dupla força esse ataque. Mas como que você devolve esse ataque? Mostrando resultados, mostrando o nosso trabalho, mostrando as possibilidades que uma escola pública pode oferecer e concretizar, né? Como eu acabei de citar exemplos para você. Então, para a escola pública melhorar, primeiro, mais investimentos, mas, sobretudo, mais respeito da população em geral, mais respeito desses governantes, mais respeito que a escola ela seja prioridade em todos os planos de governo. Né? Não dá para cortar salário de professor, não dá para diminuir recurso para a escola pública, não dá para fechar a sala de aula. Né? Não dá para mudar a carga horária do estudante sem consultar a população. Né? Você vê nas escolas estaduais, os estudantes, eles precisam trabalhar muitas vezes, mas só encontram o ensino médio com a carga integral, que vai acabar excluindo. Então, os desafios que nós temos é esse. De fato, nós não temos uma valorização material, né, tal qual nós merecemos, porque a gente se doa bastante, viu? Se alguém tem dúvida disso, visite uma escola pública e dialogue com quem está lá com o pé no chão da escola. Né? Eu não acredito que tenha escola onde as pessoas estejam ali só para passar o tempo. O educador, ele escolheu essa profissão porque ele realmente é uma pessoa diferenciada, ele quer transformar as coisas, ele não aceita as coisas como estão. Então, tem essa questão material, mas também tem a questão subjetiva e que nos aflige muito, até porque ela acaba justificando a questão material, né? Se a gente tem uma desvalorização salarial, a gente acaba desvalorização ideológica, as pessoas não concebem a escola como um lugar importante, ela acaba sendo secundarizada nas políticas públicas. Então, os desafios são esses. É uma categoria que luta muito, luta sempre, dia a dia e o tempo todo. Então, ir para a educação é isso. O que eu acho, né, o que tem que melhorar é a nossa consciência de que não dá para desistir, não dá para se entregar, porque ninguém vai dar nada de graça para os lutadores da escola pública, né? Aqueles que estão com o pé no chão todo dia. Claro. Yolanda, e assim, a gente já vai meio que se encaminhando para o final, é bem rápido o nosso podcast, e está uma delícia falar com você. Poxa vida, né? Você está trazendo tanta coisa bacana, e eu tenho certeza que os nossos alunos e aquelas outras pessoas que desejam fazer a licenciatura, com certeza vão ter uma visão muito, muito completa do que é o estar, né, na condição de professor e ter a experiência docente num
um chão de escola. E aí eu queria que você, então, como esse programa ele é destinado a futuros professores, a professores e futuros professores, eu queria que você, do alto da sua longa experiência, gostaria que você, quem sabe, pudesse dar um conselho, se é que a gente pode chamar assim, para essa moçada, para os jovens, né, que estão começando aí na sua trajetória como professor ou até mesmo como diretor de escola. O meu conselho é que só coloque os pés dentro da escola pública se você tiver o compromisso de transformar vidas e a si mesmo, porque a gente se transforma todo dia. A gente tem que estar de peito aberto para a formação que a gente recebe. Eu digo a formação que a escola acha que é mais conveniente para a sua equipe, tá? Não é aquela formação técnica que as redes oferecem apenas, né? Na nossa escola, por exemplo, a gente chama indígena para conversar com a gente chama ambientalista, a gente chama escritor, né? A gente chama contador de história, seresteiro para vir falar com a gente, que também é uma formação muito importante. Então, a gente tem que estar aberto, que a escola é um espaço onde todo mundo aprende, todo mundo ensina e, sobretudo, todo mundo resiste. Não é fácil, demanda muita energia, mas eu ouso dizer que não tem nada mais gratificante na nossa atividade humana do que lidar com humanos para transformar e conquistar um mundo melhor para os humanos. É isso, muito bom. Muito bom. Iô é ótimo, né? Pela intimidade. Yolanda, Mas professora é Yolanda. natural, viu? Todo mundo me chama de Iô. Muito obrigado por você ter aceitado assim, e a tão a toque de caixa falar com a gente. Putz, eu acho que foi um dos momentos mais felizes que eu tive fazendo esse podcast. Obrigado mesmo, viu? E eu queria aproveitar para convidá-la a vir um dia aqui falar para nós, aqui para os nossos alunos da pedagogia, da história, para você trazer essas experiências mais ao calor da humano e não na distância dos aparelhos. Tá bom? Tá. Só marcar. E eu também faço convite para os seus estudantes virem até a escola, fazer uma imersão. É uma boa. Vamos fazer essa parceria aí, vamos tramar isso. Tá legal? Tá bom. Muito bem. E eu queria agora também, já para encerrar, mais uma vez reforçar. As matrículas da FIG Unimesp estão abertas. Os cursos de História e Pedagogia na cidade possuem uma tradição de mais de 20 anos de história. O curso de História, em particular, é o único de toda a cidade, com exceção do curso público que existe na Unifesp, mas dos cursos da rede privada, é o único que existe. Então, faço um convite para aqueles que desejam conhecer a ciência da história, que possam visitar a faculdade, vir falar comigo, e aqueles que desejam fazer a pedagogia também, de fundamental importância, não só para a sala de aula, mas também para a gestão escolar, para seguir no caminho da coordenação, da direção, da supervisão, da diretoria de ensino, etc. Enfim, e conhecer aí, então, a carreira do magistério como ela é. Tá bom? Obrigado mais uma vez, Iô. Obrigado a todos e até.